E aí galera, hoje a gente está aqui para falar do VCRI11, um fundo imobiliário que paga muitos dividendos e que muita gente está gostando, está caindo no gosto aí da galera. Então a gente está aqui para mais um relatório dele. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esquece, hein, de conferir a sua inscrição aqui no nosso canal, isso ajuda demais o nosso trabalho. E também de deixar um like nesse vídeo, assim o YouTube entende que é um vídeo bacana e divulga para mais pessoas. Agora vamos aqui então, estou no site do Funds Explorer para falar do VCRI11, um fundo que muita gente gosta também por ser base 10, né, galera? Eu já falei aqui que eu particularmente gosto também de fundos base 10, porque isso possibilita que você possa comprar várias cotas desse fundo investindo pouco, né? R$50, R$100 ou o valor que você quiser. Você consegue ter acesso ao fundo investindo bem pouco, tá? E várias informações que a gente tem aqui para falar do fundo. Vou começar falando do preço sobre o valor patrimonial, né? O fundo está abaixo do seu valor patrimonial, está em 0,89. Isso pode indicar duas coisas para a gente, né? Que ele está descontado ou que ele está passando por algum probleminha ali que a cota acabou caindo, tá? E aproveitando, já vou mostrar aqui também a cotação dele, né, pessoal, para a gente poder dar uma analisada. Desde o IPO lá em maio de 2022, a cotação praticamente está só caindo, né? Ela não está conseguindo se sustentar nesse preço, mas aqui, depois de abril, né, final de abril, nós podemos ver o fundo tentando se recuperar um pouco, tá? Então, começou aqui finalzinho de abril, começo de maio, ele está tentando se recuperar e vamos ver como que vai ficar. Ele é um fundo, é importante destacar isso também, pessoal, um fundo ainda pequeno, tá? Um fundo que tem um patrimônio de 170 milhões, isso aumenta demais o risco do fundo. Quanto menor o patrimônio, maior o risco. Claro que isso não é indicativo para você não investir ou para qualquer outra coisa, né? Desmerecer o fundo, é só um indicativo que o fundo tem um risco maior que outros fundos similares, tá? Então tomar cuidado com isso. Mas é importante destacar também que o dividendo dele nos últimos 12 meses está muito bom, tá, pessoal? Isso aqui está um pouquinho supervalorizado por conta dessa queda que o fundo teve, né, nos últimos 12 meses, tá? Então ele caiu aí 12%, então isso aqui acaba subindo um pouco, mas mesmo assim, né, R$1,47 por cota nos últimos 12 meses é um dividendo muito interessante, tá? E ele paga na média aí de 11, 12 centavos por cota, beleza? Então é um fundo realmente bem interessante. Bom, ele divulgou seu último relatório gerencial bem recente, tá, pessoal? Então a gente vai comentar sobre ele e no final vou te mostrar quanto você precisa investir para fazer uma bola de neve com o VCRI11. Então vamos aqui, relatório de maio de 2023. Vamos tentar destrinchar o máximo possível da forma mais rápida também para não ficar enrolando nesse vídeo aqui. Bom, gerido é aí pela 20, administrado pela BRL Trust. O início do fundo foi lá em maio de 2021, tá, pessoal? Então, um fundo relativamente novo aí na nossa bolsa, né? Já tem um tempinho, mas é relativamente novo ainda, tá? A base de cotistas dele ainda está pequena, tá, pessoal? 8.400, então, assim, realmente é uma base pequena, mas que o fundo, como eu disse, o fundo está ganhando espaço por conta de ser base 10, por conta também de pagar proventos interessantes, enfim, né, tudo isso agrega para o fundo. Taxa de administração dele é regressiva, né, de acordo com o aumento do patrimônio, então até 500 milhões, 0,95% ao ano. Depois do que exceder, né, 500 milhões até 1 bilhão, 0,85. E sobre o valor que exceder, tá, 1 bilhão de reais, 0,75. A taxa de performance dele é um pouquinho mais chata de entender, tá, pessoal? Mas é 20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark. Aí o benchmark tem toda essa descrição aqui, a gente teria que detalhar. Então não vou enrolar muito, basicamente é 20% aí de tudo, tá? Rentabilidade bruta do fundo. O fundo, como eu disse para vocês, ele tem uma rentabilidade interessante quando a gente pega os proventos, mas quando a gente olha a cotação dele, acaba não sendo muito interessante. Mas mesmo assim, no final das contas, a gente tem até aqui uma simulação no Funds Explorer, né? Se tivesse investido aí 50 mil reais há 12 meses atrás, na poupança você teria aí 53 mil e no fundo você teria aí 52 mil. Por quê? O rendimento dele é muito bom, pessoal, né? Pagou um rendimento aí de 8.500, considerando esses 50 mil aplicado. Só que você tem uma desvalorização, né? Uma desvalorização da cota, o que acabou proporcionando essa queda, tá? Mas agora, a gente está falando isso há 12 meses atrás. Agora, né, que o fundo já caiu, o fundo está lá embaixo, será que não vale a pena você considerar investir no fundo, né? Considerar estudar
mudar ele? Então é isso que eu quero dizer. Isso aqui é uma simulação de 12 meses atrás. E agora? A partir de agora, a gente tem que analisar. Estimativa de rendimentos, né? Ele vai pagar aí em torno de 10 a 12 centavos por cota até julho, tá? Então até mês que vem ele vai manter nessa faixa. Acredito eu também que vai continuar mantendo nessa casa aí dos 10, 12 centavos, tá? Então é importante que você saiba disso. Aqui, pessoal, tem alguns comentários, tá? Cenário macroeconômico, eu não vou ficar trazendo nesse vídeo aqui para não ficar enrolando muito, beleza? Essa parte que é importante, resultado, indicadores e movimentações do fundo. No mês de maio, o fundo gerou um resultado caixa de 11 centavos por cota, que foi influenciado pelo fluxo de recebimentos da carteira do fundo. No mês, o fundo adquiriu o CRI Elbor do segmento imobiliário residencial no valor de 5 milhões e taxa de aquisição igual a CDI mais 2,75% ao ano. No dia 31 de maio, o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 11 centavos. Então, ele gerou aí um resultado de 11 centavos e também anunciou a sua distribuição no mesmo valor. O que representa um yield anualizado, isso aqui depende muito, né, pessoal? Cotação, então a gente não pode levar muito em conta esse yield anualizado, tá? É só uma referência. É calculado sobre a cota do mercado, tá, não. Então, isso aqui não importa muito pra gente. É importante destacar que o fundo está fazendo aí algumas aquisições. Monitoramento dos ativos. Conforme mencionado em nosso último relatório gerencial, o CRI Serpasa continua em nosso radar de acompanhamento. Recentemente, a companhia realizou a venda de um ativo imobiliário e segue em processo de negociação de novos ativos imobiliários descorrelacionados à sua operação como alternativa à readequação da estrutura de capital e melhoria da liquidez. No período, a companhia efetuou, conforme programado, o pagamento das parcelas de juro previsto. Então, beleza, está acompanhando. Operações compromissadas reversas. O fundo possui hoje 1,8% de seu patrimônio líquido em operações compromissadas, o que permite a gestão maior flexibilidade na alocação do portfólio, e o volume dessa operação representa um percentual conservador e foi criteriosamente analisado pela equipe de gestão e risco da 20, tá? Então, 1,8% do patrimônio, né? Tranquilo, como o próprio o fundo fala aqui, é um número bastante conservador. Performance do fundo, né, em rendimentos, vamos ver como é que tá. O resultado caixa do fundo em maio foi de 1.958.000, é o equivalente aí a 11 centavos por cota. No segundo semestre de 2022, o fundo acruou 1,47 milhão de taxa de performance, que por decisão da gestão será diferido em 12 parcelas mensais ao longo desse ano de 2023. E o fundo encerrou o mês após a distribuição com uma reserva de resultado não distribuído de 546 mil, o que equivale aí a mais ou menos 3 centavos por cota. E é importante destacar isso aqui, pessoal, porque o fundo, né, praticamente ele está no limite. Então, o que ele ganha, ele distribui. O que ele ganha, ele distribui. Ele tem que ter uma reserva sim, porque senão em algum mês que ele não tiver um rendimento tão satisfatório, né, ele vai acabar surpreendendo negativamente os cotistas, porque ele não vai ter dinheiro para distribuir. Então, eu gosto quando o fundo tem essa reserva para poder distribuir. Resultado do fundo, né? Aqui tem por cota aí também o valor total. Olha só, mais ou menos 11 centavos por cota. A maioria é de CRIs, né, pessoal? Esse resultado ele é provido pelos CRIs que ele tem na carteira. Ele tem um pouquinho aí de fundos, tem um pouquinho também de resultado financeiro, mas a maioria, né, grande maioria são CRIs, na verdade, tá? Taxa de administração, que é dividida então em administrador e escriturador e também gestor, né? Aí nesse valor aqui. Também tem a taxa de performance, que é aquele valor que vocês viram lá, que é até complicado de entender e de explicar, tá? Mas representa isso aqui também. E outras despesas e receitas também, um valor muito pequenininho. Rendimento total, né, e resultado também distribuído, foi o valor de 11 centavos, como a gente viu, e o não distribuído, né, o acumulado aí, valor de 3 centavos por cota. Então, até agora tranquilo. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver de uma forma mais precisa, né, como que está a distribuição dele, também como que está a geração de resultado do fundo. E uma coisa importante que a gente precisa entender, pessoal, é que em alguns meses, olha só, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, esses meses o fundo não gerou um resultado suficiente para justificar a sua distribuição. Então, o que ele fez? Ele teve que utilizar o resultado acumulado. Vocês podem ver que a partir daqui, ó, começou a cair, né? Ele começou a queimar esse resultado acumulado, tá? Então, é importante destacar isso, né? O fundo tem que ter cuidado, porque senão, agora ele está com um resultado acumulado pequeno, apenas de 3 centavos por cota. Então, ou ele vai ter que
diminuir essa distribuição de resultado, né? Ou ele vai ter que aumentar a geração do seu resultado para justificar essa distribuição dele, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas é basicamente isso, né? Uma conta de mais e menos. Se o fundo não tem de onde tirar, ele ou aumenta a sua receita ou diminui as suas distribuições, tá? Mas acredito eu que o fundo vai manter, pessoal, nessa casa aí dos 10 centavos pelo menos, tá? Não vai cair muito mais que isso, senão o fundo vai perder aí na cotação, porque o risco desse fundo aqui, ele é relativamente alto, tá? Então, tomar cuidado. Aqui, como a gente está vendo, a mesma coisa, né? A distribuição prevista aí até o final de julho, né? Até julho, na verdade, é de 10 a 12 centavos. Então, isso aqui a gente já está sabendo. Rentabilidade da cota, isso aqui é importante também a gente entender. Então, primeiro, vamos considerar aqui desde o IPO, né? Segunda emissão aqui, ó. Valor da cota de referência inicial, R$10 e ajustada, R$ 8,44. Olha só o tanto que é importante, né, os rendimentos, sempre que você puder reinvestir os rendimentos que o fundo gera. Porque a variação da cota, ela foi negativa, né, em 15,6%. Só que os rendimentos eles foram positivos, obviamente, né, em 16,8%. Então, a rentabilidade líquida, considerando a desvalorização da cota mais os rendimentos, foi de 1,2. Apesar de ser uma rentabilidade muito modesta, né, uma rentabilidade, né, praticamente ficou elas por elas, mas ainda assim é positivo, tá? De qualquer forma, pessoal, o IFIX, né, e até mesmo o CDI foram superiores à rentabilidade do fundo, tá? Então, nesse gráfico a gente consegue ver evidenciado melhor, né? O CDI no período aí ele foi superior tanto ao IFIX quanto à rentabilidade do VCRI11. Mas como eu falei para vocês, né, não significa que rentabilidade passada foi ruim, que vai continuar sendo, e o inverso também é verdade. Não quer dizer que foi boa, que vai continuar sendo boa, tá? Então, tomar cuidado com isso e analisar, ver se vale a pena. Volume de negociação, pessoal, né? Isso aqui não vou ficar falando muito. O fundo ele tem uma base de cotistas pequena, mas o fundo já tem uma negociação, um volume diário de negociação bem interessante, né? A gente consegue ver nesse gráfico aqui abaixo. Então, não precisa se preocupar muito com isso, tá? A não sei que você negocie aí valores muito, muito altos, mas não precisa se preocupar muito com isso nesse momento. Bom, sensibilidade da cota de mercado. Aqui eu acho que não tem muito que a gente ficar falando. Carteira do fundo, né, pessoal? A maioria, como eu falei, são CRIs, tá? Então, obviamente, a maior parte da receita vem dos CRIs, né? Ele tem aí cota de fundo, tem um pouquinho de renda fixa e tudo mais, mas é basicamente isso. Vou só ler essa parte aqui que eu acho que é importante também. No final do mês de maio, o fundo apresentava cerca de 27% em CRIs do segmento imobiliário residencial, 19% em CRIs do segmento de logística, 18% de CRIs do segmento agronegócio, 18% em CRIs Home Equity e 9% em CRIs de geração distribuída, 7% do segmento de varejo, 4% do segmento de entretenimento, 3% em um CRI do segmento de shoppings e 1% em um CRI do segmento de saúde. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 69% indexados pelo IPCA e 31% CDI. Então, esse gráfico aqui, basicamente um resumão do que eu falei, né? A maioria aí é do segmento imobiliário residencial, tem logística também, agronegócio, depois os outros representam um pouco menos. Mas, de maneira geral, né, pessoal, um fundo que tem uma diversificação ok, né? Considerando aí essa variação dos segmentos, é uma diversificação ok. Indexado, né, a maioria aí pelo IPCA, mas também tem um certo amparo pelo CDI. Então, o fundo consegue aproveitar o melhor desses dois mundos, tá? A carteira de crédito do fundo é essa aqui, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, analisando aqui, se você pegar ativo por ativo, tem alguns que são muito arriscados, tá? Inclusive, alguns representam um percentual bem relevante do patrimônio do fundo, tá? Não quer dizer que representa um patrimônio que ele é arriscado, né? Não quer dizer que quanto maior a representatividade em relação ao patrimônio, mais arriscado ele é, mas quanto maior, mais complicado fica, tá? Porque mesmo que seja um bom CRI, nesse momento, pode ser que amanhã, né, venha ter um problema com ele, então 10% do patrimônio, por exemplo, apresenta um risco maior, né, aumenta o risco do fundo, tá? Então, tomar cuidado com isso, mas de maneira geral, o fundo ele segue aí, normal, sem nenhum tipo de problema aparente, tá? Bom, acho que de resto é isso, não tem muito que a gente ficar comentando. Agora eu vou mostrar para vocês quanto você precisa para fazer uma bola de neve com o VCRI11. Para quem não sabe o que é uma bola de neve, pessoal, é um valor que você precisa juntar no fundo, investido no fundo, para poder todo mês ter uma nova cota somente com o rendimento que o fundo gera, tá? Então vou mostrar para vocês e explicar também. O preço atual dele, R$ 8,53. A gente está utilizando essa planilha aqui para facilitar a nossa vida, tá?
PVP 0,89 e o rendimento dele, pessoal, como ele paga uma constância aí de mais ou menos 11, 12 centavos por cota, né? Nós vamos considerar um valor aqui de 11 centavos, tá? Para a gente ser um pouco mais ponderado, tá? Então, basicamente, você investindo R$ 665,34, você consegue comprar 78 cotas do VCRI11 e todo mês você consegue comprar uma nova cota somente com o rendimento que ele vai te gerar. Você quer ver só? Olha só, se eu pegar 78 cotas vezes o valor de 11 centavos, que é o que ele paga por cota, a gente vai ter R$ 8,58, que é o que a gente precisa para comprar uma nova cota. Claro que esse valor aqui varia, né? Se ele subir para R$10, por exemplo, você tem que investir um pouco mais, tá? Mas como a gente viu, é mais ou menos na casa aí dos R$670, você já consegue fazer uma bola de neve no VCRI11. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade mesmo, eu espero que tenha agregado algum conteúdo para você. Se você gostou, não se esquecem de curtir, compartilhar também, isso ajuda demais o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.